Meus amados, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Fazendo a transmissão de hoje aqui do meu quarto, quero convidar os irmãos para lermos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12, ao versículo 13. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o princípio, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, tendo por justo pensar isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto das minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente, mais e mais em pleno conhecimento em toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e culpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual me vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais irmãos. É muito interessante notar de início aqui a forma como o apóstolo Paulo se identifica para a igreja de Filipos. Ele começa a sua palavra dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Quase todas as outras cartas, o apóstolo Paulo começa com a sua identificação apostólica. Ele destaca essa questão para as outras igrejas. Ele escreve Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Para algumas ele ainda é mais enfático em dizer apóstolo de Jesus Cristo segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens. Especialmente para a carta aos Gálatas e a carta aos Coríntios, ele enfatiza de forma muito intensa essa questão do seu apostolado, visto serem igrejas que sofria algumas investidas por parte de tantas pessoas na questão de tentar negar a autoridade apostólica de Paulo. Então, o que se destaca em primeiro lugar aqui é que Paulo está falando para uma igreja que ele não precisa, de forma alguma, tentar aqui afirmar qualquer coisa a respeito da identidade apostólica. Ele está falando para uma igreja família. Ele está falando para uma das igrejas que mais o amou e demonstrou por ele interesse muito especial. O cuidado que essa igreja demonstrou por Paulo, ele destaca nesta carta dizendo que nenhuma igreja lhe comunicou com relação às suas necessidades, quanto ao dar e ao receber, como esta igreja de Filipos. E Paulo está aqui falando a uma igreja em que ele se sente tão à vontade, ele se sente tão seguro quanto a falar, por isso que é uma carta conhecida como a carta da alegria. Porque na verdade é o que essa igreja proporciona ao coração de Paulo, pela forma como ela trata, pela forma como ela estima, pela forma como essa igreja valoriza o que Paulo fez por ela. Ele tem essa confiança e essa forma simples de se identificar. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Não há necessidade aqui de ostentar nenhum título, nenhuma posição, de tentar aqui, mais uma vez, ter que declarar o seu apostolado e ter que argumentar a respeito disso, falando que ele tinha recebido do próprio Senhor. A igreja reconhece quem é Paulo. Há aqui uma relação de reciprocidade tão perfeita, que não estava ligado apenas à relação de Paulo com essa igreja, mas à relação da igreja com seus obreiros como um todo. O apóstolo Paulo diz ainda no versículo 1:
a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Essa igreja estava com seus líderes. Essa igreja ela tinha uma relação de estima e de apreciação de sua liderança. A igreja estava com os bispos e diáconos. Não havia de forma alguma sentimentos de rejeição ou qualquer atitude de desprezo por parte da igreja com relação aos seus líderes. O que havia era uma atitude de profunda estima, respeito e de reverência para com aqueles a quem o Senhor tinha levantado para conduzir a sua obra. O apóstolo Paulo, nesta carta, ele deseja sempre o que ele deseja para todas as igrejas: graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Todas as bênçãos se resumem a esta realidade: graça e paz da parte de Deus. Todas as outras coisas, elas vêm a reboque quando nós somos pessoas que estamos debaixo da graça e pela graça experimentamos a paz de Deus, também a paz com Deus. E quando Paulo diz assim, isso indica uma coisa: ele está profundamente consciente que Deus é generoso para derramar suas bênçãos sobre a vida da sua igreja. Como ele começa a sua comunicação aos irmãos, é uma revelação preciosa de um coração cheio de alegria. Por ver uma igreja que tem maturidade, uma igreja que cresce em amor. Eles dão graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Sabe, uma igreja que Paulo ora por ela sem que está sentindo dores terríveis na alma, sem que esta igreja lhe proporcione angústias no coração profundamente, porque ele diz aqui: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós nas minhas orações. Isso quer dizer que todas as vezes que Paulo ia orar pelaquela igreja, seu coração se enchia de alegria, se enchia de um contentamento, de um sentimento de que tudo ia bem, de que tudo estava caminhando de acordo com aquilo que Deus havia planejado para aquela igreja. E eles fazendo sempre menção de vós em todas as minhas orações e súplica por todos vós com alegria. As súplicas e as orações de Paulo pela igreja era carregada de contentamento, por saber que aquela igreja estava vivendo um ideal de vida cristã que o Senhor havia determinado. E ele fala a respeito disso de forma tão especial. Como é bom a gente poder orar por alguém e sentir no coração aquela tranquilidade, sentir a paz no coração de saber que tudo vai bem, de que as coisas estão caminhando favoravelmente, de que há esse ambiente saudável, esse ambiente de saúde espiritual, este ambiente de saúde relacional. É assim que Paulo diz aqui. E o que é interessante é que ela não é uma igreja que passa apenas por um momento de empolgação, entusiasmo, apenas por um momento de grande euforia espiritual. O versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. No versículo 5, melhor dizendo, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele está dizendo: eu me ponho súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Quando o apóstolo Paulo orava pelaquela igreja, ele dizia: Deus, abençoa os filipenses. Tu sabes que eles têm perseverado, eles têm, Senhor, dado continuidade ao comprometimento inicial. Eles não têm desfalecido, aquilo não foi uma empolgação passageira, há uma perseverança, há uma continuidade. A igreja de Filipos foi a primeira igreja a ser implantada na Europa. A igreja onde Paulo sofre grandes perseguições, é aprisionado, é açoitado e sofre tão grandes dificuldades ali naquela igreja, na implantação daquela igreja. E desde aquele primeiro dia em que aquela igreja começou a surgir, até ele escrever esta carta, a palavra diz que eles continuavam em perseverança desde o primeiro dia. Quantas pessoas começam a vida cristã, começam as coisas para Deus tão entusiasmados, né? Começam as coisas para Deus tão motivados. Passado o tempo, no meio dos anos, há um esmorecimento, um abatimento, há um esvair das forças, e quantos não começam com tanto entusiasmo e prazer e no meio do caminho desiste. Essa igreja estava perseverando até agora. É assim que Paulo diz. Mesmo nas circunstâncias adversas e difíceis,
mesmo diante das dificuldades, aquela igreja estava perseverando até agora. Você está perseverando até agora? Você continua firme? Você continua dedicado? A gente que é pastor, vê isso de forma tão constante na vida da igreja. Pessoas que têm momentos, despertamentos momentâneos, êxtase momentâneo. Especialmente quando a gente começa o ano. A gente começa o ano com aquele entusiasmo que até os ímpios têm. Os ímpios têm entusiasmo para ir para as academias, para ir para isso e para aquilo. Assim a gente vê as pessoas se despertando para vir para a igreja. Aqueles despertamentos momentâneos que passam tão rapidamente. É triste a gente perceber que a gente trate as coisas de Deus com as mesmas disposições com que a gente trata as coisas do mundo. Ou até menos, porque a gente percebe que alguns compromissos da vida não são alterados com o passar do tempo na vida das pessoas, mas os compromissos com as coisas de Deus muitas vezes são deixados de lado. Quantos não começam um comprometimento com a palavra, com a vida de oração, e logo desiste, com o passar do tempo, logo desiste desse comprometimento. O que nós temos aqui é uma igreja que desde o primeiro dia em que Paulo entrou na Europa e começou a ganhar os primeiros cristãos, aquela igreja continuava firme. A coisa mais linda da vida da igreja, a característica mais linda da igreja de Atos, era exatamente a perseverança. O que eles faziam com perseverança, eles faziam com determinação e perseverança. Que essa igreja nos ensine muito. E Paulo diz que aquela igreja já tinha participado de tantas coisas lindas, há tantas virtudes a ser reconhecida, há tantas coisas grandiosas que Deus havia feito por ela, tantas obras maravilhosas, mas o apóstolo Paulo diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Como é o seu anseio de vida cristã? O apóstolo Paulo sabe que esta é uma igreja que tem maturidade, que tem experimentado uma ação de Deus de forma tão especial, que ela tem virtudes tão grandiosas, mas o apóstolo Paulo diz aqui, olha, Deus vai terminar a obra não está terminada. E se Deus tem uma disposição de trabalhar na nossa vida, nós temos que ter desejo e disposição para que o seu trabalho se complete em nós. E devemos ser facilitadores da obra de Deus em nossa vida. Maleáveis, flexíveis, a ação do Espírito em nossa vida que está nos moldando para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. O apóstolo Paulo sabe que essa igreja já havia alcançado um nível de espiritualidade tão maravilhoso, mas mesmo assim ele diz, o Deus que começou essa obra, ele tem algo ainda a fazer, há aperfeiçoamentos a serem feitos, há sempre aperfeiçoamentos de Deus para a nossa vida. Há sempre algo para ser melhorado na minha e na sua vida. E a gente precisa se deixar moldar por este Deus que trabalha como oleiro sobre as rodas. Que Deus nos ajude a desejar abundantemente que a obra dele se complete em nossas vidas. Paulo diz, eu tenho por justo pensar isso de todos vocês, porque retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, quanto na minha defesa e confirmação do Evangelho. Veja só, havia uma relação de afetividade profunda, correspondida entre Paulo e a igreja. Uma correspondência de afetividade, de cuidados. Uma igreja que participou da graça de Paulo, tanto na pregação quanto nas prisões. Não era uma igreja que apenas estava presente quando Paulo estava numa situação favorável. Havia aqui uma relação tão maravilhosa de reciprocidade, de correspondência de afetos, de troca de cuidados. Por isso que ele diz lá no capítulo 4, nenhuma igreja comunicou comigo em dar e em receber. Aquela igreja estava pronta para receber de Paulo e pronta para dar. Havia uma relação de reciprocidade, de dar e de receber. É isso que Paulo reconhece aqui, na vida dessa igreja. Vocês foram participantes. Uma coisa que essa igreja não deixou foi Paulo se sentir como se ele não tivesse valor. Eles eram participantes, é o que ele diz. E ele diz, Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus.
Aquela igreja deixou saudades. Você sabia que tem pessoas que passam pela vida da gente que deixa saudades? E tem pessoas que passam pela vida da gente que só deixa alívio. Que tipo de pessoa nós somos? Pessoas que deixam saudades? Ou pessoas que deixarão alívio quando se forem? Quando não mais estiverem aqui? Ou quando já não puderem mais estar nos relacionamentos? Quando a distância, quando tiverem que se separar por conta de circunstâncias? O que ficará? Saudades? Aquele sentimento de saudade, de boas lembranças? Nos tornemos pessoas capazes de deixar saudade no coração das pessoas pelas quais nós passamos nesta vida. Quantas pessoas só deixam alívio quando se vão? Porque são tão difíceis, só acrescenta amargura, só acrescenta dor à vida dos outros. Essa igreja deixou profundas saudades no coração do apóstolo Paulo. E ele disse: Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós. Que a gente possa experimentar essa experiência de deixarmos saudade no coração das pessoas. Que a gente deixe saudade no coração delas. É isso que o apóstolo Paulo diz. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Os dias são maus, terríveis. Há uma frieza do amor, um desapego total. As amizades são superficiais. As amizades são coleguismo. Poucas amizades a gente consegue conquistar nessa vida. A gente tem colegas, companheiros, mas amizades são necessárias. Todos vocês, todos nós precisamos de boas amizades. E a gente vê no mundo hoje as pessoas construindo amizades tão superficiais. Não há fidelidade, não há companheirismo nas amizades dos dias de hoje. Estou falando de forma geral. Não estou aqui falando ao meu respeito, mas falando de uma forma geral. Os relacionamentos têm se tornado volúveis, têm se tornado líquidos, tão fáceis de serem desfeitos à medida que as pessoas vão se envolvendo em outras situações. E a gente precisa ter solidez nas nossas relações. Havia uma relação sólida de amizade, de reciprocidade. Paulo disse: a minha oração é que este amor aumente cada vez mais. Que este amor aumente cada vez mais. Que esse amor aumente cada vez mais. Esta é a oração do apóstolo. Que o amor cresça, não diminua, não esfrie, não se extingua do coração. No mundo de pessoas tão egoístas, a gente precisa construir relacionamentos que sejam relacionamentos íntimos, profundos. Todos nós precisamos. Paulo ainda continua e diz: para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sérios e culpáveis de Cristo. Ele disse: eu só quero que vocês continuem assim até o dia de Cristo. Não mais do que isso. Que vocês continuem nesta caminhada até o dia de Cristo. E ele mesmo, estando nas circunstâncias que estava, os últimos 2 versículos para nós concluirmos, ele diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo está aprisionado, com a sua liberdade tolhida, está no calabouço, numa situação de penúria, de sofrimento, numa situação de dificuldade. Mas você pensa que ele fica se vitimizando? Coitadinho do apóstolo? Não. Ele não fica no estado de autocomiseração. Ele também não impõe sobre as pessoas que ele ama um sentimento de culpa, de forma alguma. Ele não impõe sobre as pessoas que ele ama esse sentimento de culpa. Ele alivia a preocupação dos irmãos, ele alivia a ansiedade que os irmãos estão tendo aqui, porque sabe que ele está preso e eles perguntam como ele está, como ele se encontra, como é que está ele nessa situação. A preocupação dos filipenses era esta. E Paulo de imediato logo diz assim: irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho. Por que ele fala assim? Por que eles falam? Por que ele se comunica assim?
porque Paulo sabe que os filipenses sabem qual é o maior desejo do coração do apóstolo, qual é a razão pela qual ele vive. E se ele está, de fato, experimentando isso, ele sabe que ele está bem. Ele disse: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho. Paulo vive para o Evangelho. E quando ele diz aqui, ele elimina todo o sentimento que ele tivesse no estado de depressão, de desgosto, de angústia, de desespero. Ele disse: meus irmãos, sabe esta situação em que eu me encontro? Tem contribuído para a minha obra, para o meu chamado, para a minha vocação, para o propósito da minha vida, e isso é que importa. Por isso que ele aqui se expressa dessa forma, aliviando o coração dos irmãos. E aí, nessa carta, aqui é que ele começa, a falar um pouco e explicar aos irmãos a situação e começar a falar de alegria. Alegria, irmãos, olha, se vocês soubessem como essa situação tem contribuído para o avanço do Evangelho, por isso eu digo: regozijai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos comigo, irmãos. Porque ele é alguém que alivia a preocupação, a ansiedade que os irmãos estavam tendo com relação a ele. Quantas pessoas se tornam fardo pesados na vida dos outros? Vivem uma vida de chantagem. Seu relacionamento é marcado por chantagens emocionais. E fica impondo aos outros condicionamentos, dentro de sentimentos de culpa, de sentimentos muitas vezes de imposição, da sua situação de carência. Que a gente possa aprender com o apóstolo Paulo e que a gente aprenda muito. Eu amo esta carta, leio-a várias vezes por perceber esta relação profunda de afetos, de reciprocidade, de comunicação que existe entre o apóstolo e a igreja. E eles foram responsáveis por proporcionar alegria no coração dele lá dentro da prisão, recriar o Paulo. Eles foram responsáveis quando demonstraram cuidado, atenção e preocupação. Paulo disse: eu me regozijo, não foi pela dádiva que vocês enviaram, não foi pelos donativos, mas me regozijo por perceber que o coração de vocês se importa comigo. E ele se sentia profundamente agradecido por isso, quando recebe o cuidado da igreja. E corresponde a isso em atitudes de aliviar a igreja de suas preocupações. Ele diz: estou bem, irmãos. O Evangelho continua prosperando. Toda a guarda pretoriana já escutou o Evangelho. Irmãos, está caminhando tudo de acordo com a vontade de Deus. Está tudo bem aqui. Fiquem em paz, se regozijem sempre. Vou dizer outra vez, que é para vocês não pensar que estou dizendo de forma leviana: regozijai-vos sempre no Senhor. E esse não é um cara com negação da realidade, não é uma pessoa que tenha prazer no sofrimento, não é um masoquista, não é um estoicista num estado de achar que o sofrimento é de fato uma coisa maravilhosa. Esse é um homem consciente de suas dificuldades, mas que sabe lidar com ela, aprendendo a viver o contentamento em Deus e podendo aliviar os seus com palavras de consolação em meio às dificuldades que ele mesmo enfrentara, sem impor aos outros um jugo de responsabilidade sobre sua vida, porque ele está contente em Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Tenham uma boa tarde. Os irmãos continuam orando. Rogo as orações dos irmãos pela nossa vida, pela nossa família, pela igreja do Senhor. Não se esqueça de orar por nós. Agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade, por mais este encontro, Senhor, que tivemos aqui. Obrigado por aqueles que tiraram um pouco do seu tempo. Alguns desses irmãos fiéis, Senhor Deus querido, a este encontro, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os toque neste dia, que eles sejam agraciados por tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus amados, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos.